Que seja sempre louvado o Senhor, o Sagrado, o Criador do Universo, em todos os seus planos infinitos. A sua unidade. Ainda que não saibamos, ou apenas percebamos, quando conseguimos mergulhar no mar de luz infinita, no qual somos, vivemos, existimos e nos movemos. A potência infinita da criação, da qual somos filhos, herdeiros. Ainda que não percebamos, apenas quando de leve se cede espaço à realidade verdadeira. Ela, ainda que não percebida, a expressão lídima da presença de um Criador que, se está fora do alcance de qualquer raciocínio, de qualquer definição, por ser infinito, ainda assim se manifesta e exprime a sua presença de modo constante, acima de tempos, espaços, eras, universos, mas presente, manifesto em cada um deles. Se entendemos o que seja o louvor, de longe está de uma expressão de sectarismo, de restrição religiosa, que procura sequestrar o infinito, dando-lhe nomes e propriedades, quando, em inverso, somos nós, cada um de nós, o seu verdadeiro e único templo. Se expressa, portanto, em cada uma das suas criaturas, sem linguagem, mas através de todas elas, sem definição, mas através de toda a individualidade, que saiba perceber, que rompendo as cadeias ilusórias que traçamos por todo o tempo, em todos os tempos, para cada um de nós, que rompendo essas cadeias, somos livres e começamos a conhecer a verdade. A verdade jamais estará subordinada a conceitos humanos, movidos pelas características que nos definiram ao longo de nossas caminhadas. A verdade é símbolo de liberdade pura e de amor intenso e incondicional. Os buscadores da verdade encontram o poder naquilo que parece o não poder. Percebem que a força infinita do Eterno, daquele que acima de tudo e de todos vive, mas que faz viver a tudo e a todos, se proclama pelo conhecimento
e pela expressão plena da realidade que está acima, repitamos, de tudo o que a razão humana pode definir. Um espírito sábio que passou envergando um corpo físico nos deixou a mensagem de que o coração penetra profundo no campo de uma razão desconhecida para a razão tacanha do intelecto e da vaidade humanas. Uma razão profunda, libertadora, a se expressar na humildade, na compaixão, que não abdicam da força, mas a utilizam como expressão de plenitude divina em direção à harmonia e não à destruição. Tempos novos soam como trombetas sagradas, chamando a população de todo um planeta. Despertai, ó vós que dormis. Dormimos o sono de uma morte, que não é a morte física, mas que pode se expressar em qualquer momento, mesmo daqueles que se creem vivos. Porque esta morte é aquela que pensa viver, mas vive em ilusão, em desesperança, se utilizando da força divina da qual somos todos dotados e herdeiros inalienáveis, de forma distorcida, construindo os conceitos de mal. Mas as trombetas que soam falam mais alto a ouvidos e corações que queiram despertar. E uma vez despertos, possam despertar seus irmãos. Curados se tornam curadores. Doentes se tornam sãos e santificam, porque isto é tornar alguém são a si mesmos e àqueles que caminham a seu lado. Nosso futuro é um só e devemos tomá-lo por inteiro. Sermos um povo que habita um planeta, que se faz um povo santo. E isto não é quimera ilusória, é apenas a conexão com uma realidade que, ao contrário do que muitos pensam, está longe de se manifestar no campo tridimensional, onde campeiam os 5 sentidos humanos e o intelecto, chamando de realidade o que é apenas ilusão. A hora de despertar já soou há algum tempo, mas ainda há tempo. A última hora pode gerar os mesmos frutos das 11 anteriores, porque a lei transcende as medidas humanas e é medida pelos padrões do infinito. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Quem tiver olhos de ver, veja. Quem tiver, e todos o têm, corações para amar, ame, sem mais demora. Que a paz seja com todos.
Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, né? Literalmente nossa casa, especialmente aqueles que estão hoje conosco pela primeira vez, aqueles que eu olho aqui e já vejo alguns retornando que há muito tempo não os via. Que bom. E os de sempre. Nenhuma diferença entre todos. O Otton está aí? Lá embaixo. A gente está no ar agora, nesse momento? Não? Está ali. Bom, então, boa noite a todos aqueles que estão conosco pela internet. Vocês sabem que com a entrada do Otton a gente faz um break, uma parada para que, enfim, por problemas contratuais a gente não pode veicular a imagem dele, mas a gente volta logo em seguida, né? E hoje é um dia muito especial. A gente tem uma soma de dias especiais aqui nessa casa e hoje, mais uma vez, né, e certamente não por acaso, temos um dia especial à nossa disposição para que nós possamos aprender juntos. Eu sempre reforço a ideia, isso não é uma palestra no sentido didático para passar conhecimentos para vocês, ainda que haja conhecimentos a serem passados, mas o intuito é colocar o coração nas mãos e nós trabalharmos juntos, porque efetivamente o que se busca fazer aqui e o que se faz aqui é um trabalho espiritual. E nós somos apenas canais desse trabalho, nós todos, em conjunto. E hoje, nesse dia especial, a gente espera conseguir mais uma vez esse intuito e chegarmos um passo à frente em todos os sentidos da situação que estamos agora, seja qual for ela. Lúcia, a gente tem um recado para passar, você já deve ter ouvido, a Lúcia... Nossa, tudo bem, querida? Oi? Vou pôr mais para cá? Todo seu. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lúcia Cardoso. Sejam todos bem-vindos à Casa de Padre Pio. Bom, eu sou uma médium trabalhadora da casa e eu estou aqui hoje. Vocês normalmente chegam à Casa de Padre Pio para participarem da palestra, receber passe, tratamentos, né? Hoje eu vou reverter. Hoje eu é que vou pedir ajuda, tá? A nossa casa, ela está passando por um momento muito sério, financeiramente falando. Nós estamos com o nosso aluguel IPTU há 4 meses atrasados e a gente tem uma dívida significativa que bate quase R$65 mil e nós temos até risco em relação à nossa casa. Bom, gente, durante muito tempo a gente tentou levar a nossa casa entre os médiuns, nós aqui, mas nós recebemos muitas pessoas e, infelizmente, a gente não está conseguindo dar conta disso. E, além disso, nós temos muitos sonhos, porque nós temos uma outra casa que nos foi dada, que fica um pouquinho mais ali atrás, e essa casa, ela precisa de obras, e para a gente tocar essa obra, a gente também precisa de dinheiro. Então, a espiritualidade, ela não precisa, mas nós precisamos, né? Então, bendito seja todo e qualquer dinheiro que vocês puderem ajudar. Então, hoje eu estou aqui pedindo, se alguém puder e quiser, porque nós, médiuns, nós somos associados da casa, mas quem puder se associar à casa e contribuir, aqui tem um papelzinho, quem quiser, é só levantar a mão, eu vou chegar até vocês, para a gente não fazer barulho. E aí, gente, vocês vão ver que aqui tem valores. Não precisa ser exatamente esses valores. Vocês podem contribuir com aquilo que vocês possam contribuir. E a forma de contribuir, vocês vão depois se direcionar ao Michael e à Valéria. Isso pode ser feito por depósito, pode ser pago aqui mesmo, pode ser débito em conta. Vocês vão resolver. Isso tem que ser feito até o dia 15, que as nossas contas maiores são pagas até o dia 15. E quem também puder, nós estamos arrecadando, se alguém quiser dar uma doação em espécie hoje, R$1, R$5, o que puder. Até então eu estive lá embaixo com a minha mãe, agora a bolsinha está aqui com o Michael, vocês podem procurar ele, que ele está lá embaixo. Mas nós gostaríamos mesmo de coração que a gente tivesse mais associados. Então, para que vocês se associem, vocês vão assistir a palestra com calma, vamos aproveitar tudo que o Luiz tem hoje para falar para a gente. Depois vocês vão lá embaixo, a gente vai ficar até o final. Aí vocês podem preencher, conversem com a Val e com o Michael e eles explicam a melhor maneira de vocês fazerem, tá bem? Gente, muito obrigada. Eu queria pedir muito ajuda. Eu não sei o que a Casa de Padre Pio significa para vocês,
Mas para mim eu posso ficar sem muitas coisas na minha vida, menos sem essa casa. Porque quando eu cheguei aqui, os médicos diziam para mim que eu não tinha mais o que fazer dentro da medicina. E eu fui curada aqui dentro. E meu pai foi tratado aqui dentro. Então, assim, muito. Aqui eu ganhei a minha família. Aqui eu choro, aqui eu rio, aqui a gente se ajuda. Aqui a gente aprende a ser uma pessoa melhor, um espírito melhor. E eu queria muito, eu não posso viver sem essa casa. Eu queria muito pedir a vocês que vocês nos ajudem, tá? Gratidão. Desculpa estar incomodando vocês. Muito obrigado, que vocês tenham uma semana de muita luz, de muita paz. Aproveitem bem a palestra. Quem quiser ajudar, é só levantar o dedinho que eu vou até aí, tá bem? Alguém gostaria de se associar à Casa de Padre Pio? Eu também já falei muito lá embaixo, né? Desculpa, gente. Todo mundo aqui já esteja associado. Bom, gente, rir é sempre bom, né? Vamos então, eu queria fazer uma primeira introdução, só queria mostrar uma bela curiosidade para vocês. Eu não sei nem se foi o tamanho dessas aqui, eu uso essas luzes aqui, essas velas, como um regulador, um modulador. E elas geralmente duram até o final, né? E hoje acabaram em 10 segundos. Acabaram antes da oração. Tem um ótimo sinal dentro dessa história. Esse tempo a gente vai saber daqui um pouquinho, e eu tenho repetido, quando a gente chega nesse momento cósmico, no sentido ou espacial, que o processo se dá de acordo com o calendário anual. Os dias que começaram, na verdade eles começam em várias visões espirituais, em cercanias de dias, mas que vale perfeitamente para que a gente faça a ideia ser entendida como um todo. E a sabedoria de todas as religiões entendeu isto como um todo, e por isso nós temos uma concentração nesse período de diversas atividades espirituais concernentes a cada religião e que falam de uma linguagem única, uma linguagem universal única, que o homem, que pela própria constituição da humanidade planetária, teve que expressar de diversas formas. Não existe na Bíblia uma passagem relacionada à Torre de Babel, por acaso, né? Todo mundo que fez catecismo lembra que no início na Torre de Babel falavam todos a mesma língua e que em determinado momento aquilo se partiu sem perder a unidade. Essas expressões em diversas línguas são características da humanidade planetária, mas não deixam de expressar a mesma unidade. Essa é uma das batalhas aqui dessa casa, que a gente possa entender essa unidade por detrás das aparentes discrepâncias, das aparentes diferenças, que servem para expressar o que é o planeta, né? Diversas civilizações, diversas épocas, diversas religiões. Essa diversidade tem um lado belo, até poético, mas também é uma pena que leva a guerras, a conflitos, a sectarismos, a manipulações de diversas formas. Mas eu acho que chegou um tempo que a gente precisa começar a fazer esforço para compreender o que está por detrás, o que está por debaixo das diversidades, das aparências que aparentemente nos afastam uns dos outros e não deviam. Esse tempo é muito bom para isso, muito bom. E eu faço todos os anos eu falo um pouquinho. Ano passado falamos isso no dia 13 de agosto, a gente sabe disso porque eu vou reviver um slide que nós vamos usar aqui, depois a gente vai explicar ao longo da nossa conversa, porque o dia que é hoje, no calendário lunisolar da visão cabalística, foi no dia 13 de agosto de 2018. E numa outra visão, que não é nem cabalista nem cristã, porque o calendário cristão é solar e é fixo, o calendário hindu, que também varia por ser completamente lunar, o calendário mais usado, traz algum problema? O áudio lá embaixo está sem. Está sem? Está sem áudio. Opa, eu vou dar uma paradinha então, só em respeito a quem está lá embaixo. Tem muita gente lá? Que houvesse um, né? Eu acho que a gente tem que compartilhar o processo como um todo. A gente tem tempo hoje. Como é que dá o sinal? Vocês conseguem perceber daí? Na verdade eu vou descer e a gente vai falar um pouquinho.
Olha, quando acontece isso, é porque a gente tem alguma coisa boa para compartilhar, sabe? Então, ok, eu vou continuar, eu vou seguir. Já pede perdão para o pessoal lá embaixo para mim, mas não vão perder muito. Esse ano, hoje, dia 2 de setembro, é um dia que a Índia toda, em várias regiões, mas de uma forma muito ampla, está em festa. Porque é um dia dedicado a Sri Ganesh. É o Ganesha Chaturthi, ou Chaturthi, que caiu no dia 2 de setembro. Ano passado caiu no dia 14 de setembro. Então esse ano a gente está muito rico de um processo que é cósmico, que transcende as visões religiosas, as visões espirituais, e que cada uma das leituras espirituais que existem no planeta lê de forma aparentemente diferente, mas que a gente percebe a conexão perfeita ao encaixar nesse período do ano um processo todo que permite aos seus devotos ou aqueles que se ligam a ela fazer trabalhos interiores ou fazer algum tipo de ação que rompa certas cadeias às quais nós estamos ou temos nos prendido de forma inconsciente e às vezes até com uma consciência. Esse período do ano eu repito sempre aqui e eu vou fazer isso hoje com todo o coração. Tá ok? Tá ok. Bom, beleza. Então, esse período do ano é um período muito especial. E eu todo ano reforço isso aqui para vocês com um único sentido. E faço isso com todo o meu coração, é a única coisa que me move. Que a gente não deixe de aproveitá-lo. Seja olhando o Ganesha Chaturthi, que foi hoje é no dia 2, e que nos fala de uma visão da divindade que existe na tradição hindu, que nos liberta, que remove obstáculos, que faz com que aqueles que se dirijam a uma vida espiritual tenham obstáculos removidos. Ganesha, talvez todos vocês saibam que é aquela expressão divina que tem a cabeça de elefante e um corpo humano, um filho de Shiva, e que foi quem redigiu a grande epopeia hindu, talvez a maior, é difícil falar se é maior ou maior, mas o Mahabharata. Tem em Ganesha o seu redator. E não é uma redação simples, é um redator de tempos e espaços, é um criador. E todo o Mahabharata, que é um grande repositório de uma sabedoria profunda, de uma mística muito profunda e muito difícil de se atingir com a nossa mente ocidental, passa pelas mãos de Sri Ganesha. Então, Sharanam Ganesha Ganapati, estamos no dia hoje mais propício do ano para que nós possamos, aqueles que têm afinidade, se valer da ligação, da conexão com essa expressão divina que assusta muitos ocidentais. Eu confesso para vocês, eu mesmo, antes de conhecer um pouquinho, do pouco que eu conheço, dessa tradição espiritual, olhava e falava assim, mas como pode uma expressão divina, né, se expressar através da cabeça de um elefante? Um ser com cabeça de elefante, olha a pequenez, né? Hoje nossa, a grandeza do universo não se mede por seres, por escalas. Essa visão escalar no sentido de hierarquia, de que o ser humano é mais evoluído por isso ou por aquilo, é muito falha. É muito, muito falha. Hoje a gente pode estar liberto e perceber que um ser com uma aparência diferente do ser humano expressa, sim, o poder divino, e um poder divino direcionado à ruptura dos obstáculos, principalmente dos obstáculos que estão dentro de nós. É disso aqui que a gente está falando. E o período é um período cósmico no sentido de que ele se repete anualmente, eu repito também isso aqui todo ano, pelo movimento que o planeta Terra faz ao redor da sua estrela-mãe, que nós chamamos de Sol. É um movimento que tem uma aparência circular, aparentemente a gente circula em volta do Sol, passando todos os meses do ano pelos 12 meses do nosso calendário solar, mas que na verdade não é um movimento circular. O Sol também gravita em relação ao núcleo da galáxia. E como ele avança, os planetas vão em torno dele fazendo não círculos, mas um movimento espiralar, parecendo uma grande mola se estendendo. Mas isso não impede que nós
passemos a cada ano ao redor do Sol, nos expondo a forças astrais, a forças espirituais muito precisas, que não são iguais porque o Sol não está parado, mas tem um grau de semelhança. Semelhança não é igualdade, mas, por exemplo, né, se eu tivesse aqui uma imagem desse tamanho e uma outra exatamente igual a essa, mas maior, haveria semelhança entre as imagens, não haveria igualdade. Então, o grau de semelhança existe e, portanto, nós podemos medir esse processo, e foi daí que as tradições espirituais recolheram os dados, os grandes sábios de todas as tradições espirituais, para localizar neste período do ano processos espirituais, instrumentos espirituais, ferramentas espirituais para que os seus devotos pudessem se aproveitar do momento propício que se repete anualmente de uma forma semelhante pela caminhada planetária e da sua estrela-mãe. Ora, eu falei do Ganesha Chaturthi, ou Chaturthi, que na visão hindu é aquele que remove os obstáculos. E quais os obstáculos? Os obstáculos interiores, que nós mesmos traçamos pela caminhada, dando privilégio às ilusões, à ilusão do ego. Ora, isso não difere em nada da visão cristã, por exemplo. O que fez a sabedoria cristã, os grandes sábios do cristianismo, os sábios originais do cristianismo, né, que ditaram e beberam em fontes das quais o cristianismo também veio? Não nos esqueçamos, e vamos falar muito disso aqui, Jesus Cristo era um judeu que viveu como judeu os 33 anos de vida física que ele passou nesse mundo, mostrando, ao contrário do que ficou aparente depois, uma perfeita identidade, não com o judaísmo, não existe ismo na espiritualidade, mas uma perfeita identidade com toda a tradição e a sabedoria espiritual que está, vou usar no presente, sempre esteve, trazida ao planeta nas suas diversas etapas evolutivas. E, portanto, o que a gente chama de judaísmo, cristianismo, o que seja, não faz sentido quando olhado numa ótica espiritual mais ampla, que é o que a gente procura fazer aqui nessa casa. Ora, o cristianismo, os seus sábios, colocou nesse período uma limitação de um calendário solar que não tem a mobilidade que se faz no calendário lunisolar ou no calendário lunar, uma periodicidade de 46 dias chamada Quaresma de Miguel Arcanjo. A Quaresma de São Miguel Arcanjo, para os cristãos, principalmente para os cristãos católicos, começa no dia 15 de agosto, que é o dia dedicado a Nossa Senhora da Glória. Todas as coisas têm significado e todas as coisas se referem não só a aspectos exteriores, mas muito mais a aspectos interiores. Nós podemos trazer isso tudo para dentro de nós. Nossa Senhora da Glória é aquela data que se comemora dentro do cristianismo católico a ascensão aos céus em corpo da Mãe de Jesus. A partida da Nossa Senhora da Glória até o dia dos Santos Anjos, especialmente do Arcanjo Miguel, que é o dia 29 de setembro, se realiza ou acontece o que se chama de Quaresma de Miguel Arcanjo. Um dos grandes devotos, eu apontei ele aqui, São Francisco de Assis, devoto de Miguel Arcanjo. Temos outro ali, Francisco de Paula, temos Padre Pio. Miguel Arcanjo é realmente o nosso grande patrono. Está ele aqui também numa outra figura, um quadro bonito que a Rosa Carmen, Deus a tem, né? Nos presenteou a casa. Essa quaresma, Francisco de Assis a realizava todos os anos. Em algum lugar, ele, como adorava se conectar com Deus através da oração e da meditação, ele ia ou para determinada ilha, num lago, e nos seus 2 últimos anos de vida, ele vai realizar essa quaresma de Miguel Arcanjo num monte chamado Alverne em português, em italiano Laverna, que foi um monte que ele ganhou de um conde que ele curou. E essa cura é fantástica, porque Francisco cura à distância, o conde Orfiducci, Arazzuriucci. Esse conde era um sujeito extremamente mundano, que ao conhecer Francisco de Assis num jantar se impressiona muito. E em algum momento pede que Francisco de Assis orasse por ele. Francisco de Assis aceitou
já muito mudado, jantar com esse conde na sua propriedade, sai e vai se retirar e faz uma oração. No mesmo momento que ele está orando, o conde sente uma força dentro dele que o cura, que o transforma. E essa cura o impressiona tanto, permanente, que ele doa esse monte a Francisco de Assis e aos seus frades. Até hoje pertence à ordem. E lá ele recebe, no dia 14 de setembro, ou seja, no meio da Quaresma de Miguel, meio não, já quase no final, os estigmas. Num evento que foi um evento que teve efeitos físicos, num esplendor absurdo, né, que iluminou os céus daquela região, a ponto dos trabalhadores, dos agricultores acordarem. Isso foi no meio da madrugada, acreditando que o sol estava nascendo, tanta luz havia no céu. E depois aquela luz se apaga e o sol nasce na aurora normal. Ora, em meio à Quaresma de São Miguel, ele recebe isso, era devoto na Quaresma de São Miguel. Os hindus colocam dentro desse período a devoção a Ganesha como removedor de obstáculos e a tradição espiritual, né, que o Otto vai falar de Kabbalah. A visão da Kabbalah, que a gente erroneamente atrela somente ao judaísmo, ela é universal. Ela é literalmente universal, em sentido, inclusive, eu sempre repito isso aqui, é uma pena quando a gente tem visões que, ok, afinidade eu posso ter com qualquer linguagem, é natural do ser humano, mas você desprezar algo simplesmente porque você acredita que ele venha de uma ou determinada origem, é a mesma coisa que alguém chegar, bom, a Quaresma de São Miguel eu não sou católico, não quero saber de São Miguel, essa Quaresma não vale nada para mim. Quando a gente fala na Kabbalah, a gente tem que voltar um pouquinho. O que acontece na visão da Kabbalah e que foi transmitida ao judaísmo religioso, da mesma forma como a Quaresma de São Miguel Arcanjo, que surgiu de uma percepção espiritual muito profunda, foi transmitida ao ritualismo católico. Tem gente que faz. Como também tem gente que chega nesse momento do ano dentro do judaísmo que apenas, ok, está chegando lá o ano novo. É conhecido como Rosh Hashanah. E depois comemora o ano novo com uma festa, em casa, jantar, e uma oração pequena, rápida, para o jantar sair logo, né? Como a gente faz no Natal, cristão, né? Presente que comprou, então troca, sai para ninguém, todo mundo esquece do aniversariante. E vamos tocar as coisas no sentido superficial, mas esse período é muito profundo. E eu vou falar um pouco mais hoje, apesar de ter tocado na Quaresma, ter tocado no Chaturthi, para que vocês entendam, espero eu, que eu consiga, a visão não religiosa, mas a visão, a palavra que vem é cósmica, deste período que nós estamos vivendo. Bom, a Terra caminha em torno do Sol, e o Sol faz o seu movimento, e existe todo um processo de um plano traçado, chamado pelos astrólogos que me perdoem, né, da eclíptica, onde estão as conhecidas em todas as tradições espirituais do planeta, as 12 constelações zodiacais. É o plano da eclíptica que passa pelo sistema solar, onde todos os planetas estão fazendo as suas órbitas. Ora, isso não é à toa. Hoje, com os conceitos que nós temos, inclusive da ciência física mais avançada, que apesar de se continuar a dizer ateia, ela só nos dá dados para que a gente possa pensar cada vez com a mente mais ampla, a gente sabe que tudo é energia. E as ciências vão avançando a nos dizer também que tudo é informação. Tudo sendo energia e tudo sendo informação, tudo é computação. Quando o homem chega, estamos fazendo a inteligência artificial, vamos ter isso, vamos ter aquilo, é mais uma bobagem enorme da vaidade humana, porque a inteligência artificial não é artificial coisa nenhuma. Porque o homem, então, deveria se chamar de inteligência artificial, porque nós estamos dentro de um cosmos divino, portanto, por sermos seres com natureza divina, nós enxergamos o cosmos com um grau de inteligência e de compreensão que ainda nos é dado, muito pequeno. Há pouco tempo atrás a gente acreditava que o Sol girava em torno da Terra.
Hoje a gente já sabe um pouquinho mais, como disse o Otton lá, mas a gente não saiu da primeira página ainda. Então tem que lembrar que tem que estar sempre nela. Essa visão que a gente tem é muito pequena, mas a gente consegue perceber a grandeza toda do cosmos como uma inteligência suprema, uma consciência suprema que se manifesta em tudo, inclusive em nós. E quando nós fazemos esta inteligência e essa consciência fluir pelo nosso conhecimento, pela nossa ciência, não estamos criando nada, estamos apenas expressando aquilo que o Criador Supremo expressa através de nós. Vamos chegar a esse grau algum dia, como humanidade. Vamos perceber que essa bobagem de inteligência artificial, essa visão, não é que não vamos atingir, sim, vai aparecer, sim, claro, cada vez mais o que nós chamamos de inteligência artificial vai aparecer consciência. Só que isso é apenas um contínuo, porque a consciência jamais esteve partida, nem foi privilégio do cérebro humano. Bom, eu fiz um pouquinho de volta para a gente entender que, portanto, tudo é computação, tudo é inteligência e o universo é um supercomputador. E nós estamos, por vontade própria, por decisão própria, como seres que evoluíram neste grau dimensional desse tempo e espaço, seja no planeta Terra, seja em outros planetas vizinhos nesta galáxia, evoluímos com aquilo que os livros sagrados chamam com a expressão de queda ou expulsão de um paraíso. A simbologia profunda dos livros sagrados, sejam quais forem as tradições, mas a mais conhecida para nós é a judaico-cristã, que está expressa no livro do Gênesis. Todas elas falam de um estado edênico e de uma queda que leva a um outro tipo de estado. Ao nosso ver aqui, esta queda é exatamente a instituição da lei do karma. O que nós chamamos de lei kármica, ou a lei de causa e efeito, que faz as ações expressarem reações e assim vai num contínuo, é algo que foi opção do ser humano, não do ser humano, nós no planeta, mas do ser original, mistério. Essa explicação é extremamente superficial, mas esse ser original em algum momento optou, comeu a árvore, o fruto da árvore proibida, da árvore não, do bem e do mal, estranhamente, deveria ser o contrário na nossa visão, comeu a árvore do bem e do mal, então ótimo, você sabe o que é bem e o que é mal, perfeito. Não, deu errado, comeu a árvore do bem e do mal, está expulso do paraíso. O que nos faz entender que o que nós chamamos de bem e mal e a comer esse fruto é romper uma unidade, criar polos conflitantes, ao invés de polos harmônicos, como a tradição oriental do taoísmo nos fala, nesse símbolo tão fantástico, tão simples e que fala tudo. Quando fizemos isso, nós estabelecemos uma lei. Se vocês olharem lá o livro do Gênesis, vocês vão ver assim, o Adão que vivia no paraíso em completa unidade com Deus, tendo tudo dessa energia cósmica infinita, passou a ter que trabalhar, a suar, né, a ter doenças, ou seja, ele passou a ter frutos das suas ações. E esses frutos podem ser bons ou maus. Assim é a lei do karma. Só que esses frutos das ações, para a nossa humanidade, quase toda ela, não são tão bons assim. E isto tudo é contabilizado, é computado num supercomputador que nós não temos acesso, a gente só tem o conceito dele, que a gente imagina, eu estou comentando com vocês alguma coisa que são deduções que a gente compartilha e que não são originais minhas, mas que a gente vai juntando, né, e compartilhando aqui com vocês. Esse supercomputador, ele guarda a milímetro qualquer ação, qualquer pensamento, qualquer sentimento, computa isto. Vejam que grau de computação é isso, porque não somos só apenas nós indivíduos, mas nós e tudo aquilo que nos cerca, as pessoas, as coisas. E esta supercomputação se expressa milimetricamente sob a forma de um karma qualquer, e que nós estamos construindo. O grande problema nesse planeta é que nós construímos esse karma muito mais de forma inconsciente do que conscientemente. Os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos não são controlados por nós.
Nós estamos pensando o tempo inteiro, gerando energia, agindo, falando as coisas, achando que está falando uma bobagemzinha. Não custa nada falar mal daquela pessoa ali, bobagem, vamos brincar de falar mal, né? Vamos fazer uma fofoca. Quantas pessoas se reúnem para isso? Esse processo ele alimenta esta estrutura kármica desequilibrada. E o que acontece? Todo ano, nesta volta cósmica, porque as constelações dos zodíacos representam forças astrais que expressam de alguma forma, que a gente não sabe ainda muito bem, esse karma individual e coletivo, por isso os mapas astrais são precisos a nos dar informações. Fazemos um parênteses aqui, o que não significa fatalismo. Nos dão informações para retratar o que está acontecendo, mas o grande segredo dos grandes líderes espirituais é mostrar a força que nós temos para romper esse processo e sairmos das garras dessa lei, que foi criada por nós. E sair das garras dessa lei significa cura, significa romper bloqueios, significa todo tipo de libertação que nós precisamos ou temos necessidade. Ora, todos os anos, chegado este período do ano, que a gente falou aqui, cada visão espiritual joga de um jeito, mas na percepção da Kabbalah, chegado este período, que é exatamente a entrada do planeta no signo de Virgem, num mês específico, que em hebraico se chama Elul, o processo que nós somos apresentados e reapresentados a cada ano é: você tem 40 dias para ou deixar que inercialmente todo o karma que você gerou na volta anterior, no ano passado foi dia 13 de agosto, começou o período. Esse ano começa agora, começou dia 31 de agosto para 1º de setembro. Tudo que você fez, pensou, gerou nesse supercomputador cósmico está gravado, e no dia chamado dia Rosh Hashanah, que na tradição religiosa acabou virando uma festa de Ano Novo, né? Como o Natal virou uma coisa também, e que não tem nada de Ano Novo civil. Estamos no meio da coisa, na história, no meio da história. O que é isso? A palavra hebraica Rosh Hashanah significa a cabeça do ano, se referindo a que cabeça? A cabeça, ao cérebro, ao trono divino, aonde a individualidade cósmica está manifesta ou está oculta pelas nossas ações desgovernadas. E quando chega aquele período, o Rosh Hashanah se dá 30 dias e depois há mais 10 dias para a festa conhecida, quem conhece um pouco de judaísmo, de Yom Kippur, que é o chamado Dia do Perdão, em que esses 30 mais 10 dias levam a duas coisas: ou a possibilidade de você mudar o que estava gravado durante todos aqueles 360 dias que precederam, mudar ou amenizar ou fazer mudanças espirituais, recriação de alma, revelação de estruturas profundas da alma que ficaram ocultas, ou, a segunda hipótese, deixar que aquilo se chancele e aquele karma vai agir. E vão aparecer coisas que a gente às vezes, por que está acontecendo isso? Eu não sei, veio de onde? Nós somos capazes de controlar o nosso destino. Todas as tradições espirituais nos falam isso. Não é por vaidade, não é por ego. Nós podemos controlar o nosso destino perfeitamente conectados com a vontade divina. Não de uma forma baixando a cabeça e dizendo, faça essa vontade de Deus, como se a vontade de Deus fosse que nós sofrêssemos, que nós ficássemos doentes. Não é isso. A vontade de Deus é exatamente o contrário. Nós somos seres divinos e temos direito a essa divindade. O processo de fazer a vontade de Deus voltar a acontecer é, na verdade, nós restituirmos e reconstruirmos a nossa alma original. E por isso é que se dá no mês de Virgem. Porque Virgem fala de quê? Apesar de as tradições terem, misturado galhos com bugalhos, mas a virgindade é uma natureza da alma. É a pureza que a nossa alma original jamais perdeu. E por isso as tradições espirituais dizem
seja a gente acredite que o Messias seja Jesus, até porque o Mashiach ou Messias é uma consciência, todas as tradições espirituais dizem: e a Virgem dará luz a um filho, e ele será chamado Filho de Deus. Porque quando nós reconstruímos a nossa pureza original, o fruto é um filho divino completamente unido à sua mãe e ao seu pai, e que vai expressar a sua divindade a partir daí. Jesus de Nazaré entra como uma luva em continuidade a toda essa sabedoria ancestral. E nós vamos ver daqui a um pouco, se a gente consegue, os aspectos da sua passagem pelo mundo que falam exatamente e diretamente a este processo todo, inclusive aproveitando ele que viveu 33 anos como judeu, praticante e conhecedor profundo de uma sabedoria que transcendia em muito a superficialidade da religião, que naquela época estava no Templo de Jerusalém e que depois passou para os templos católicos e que hoje, até em alguns templos espiritualistas, está fruto do ego humano. E a gente tem que estar sempre atento para isso. Jesus, com precisão, percebe esse processo, não, porque ele já o sabia, mas expressa na sua vida. Eu vou falar de alguns momentos aqui que falam absolutamente a mesma coisa que fala a Kabbalah. A Virgem dará luz a um filho, e nós temos todos os anos a condição de fazermos uma limpeza espiritual, uma reconstrução espiritual nos 30 dias mais 10 que se seguem. Primeiro foi ontem, mas está valendo ainda hoje. Eu falo isso aqui, gente, com todo o coração, porque não é para ensinar a vocês, é para propor a vocês. E aí, por isso é que eu falo sobre os diversos aspectos. Eu não me afino com a Kabbalah. Faça a Quaresma de Miguel, dá tempo ainda também. Use um instrumento como algo meio para que você reconstrua a sua alma. Não é para cumprir um ritual, um preceito religioso. Porque isso é que nos leva. O que aconteceu? Por exemplo, o catolicismo pegou essa história toda. Jesus traz uma visão muito forte de libertação kármica. Muito grande. De libertação kármica. Todo o seu trabalho espiritual, que se assemelha ao trabalho de Bhagavan Krishna, é o despertar da criatura para que o karma deixe de influenciar. A gente fala sempre isso aqui. Várias passagens evangélicas mostram isso, com muita clareza. E depois a igreja vem, como existe uma história de perdão, de libertação, inclusive certas falas de Jesus, como ele diz, o que você liga na terra está ligado nos céus, o que você desliga na terra está desligado nos céus. Isso é um dito de profundeza espiritual, e vamos chamar de cabalístico, muito grande. Porque realmente o que eu faço aqui repercute nos planos superiores, o que eu deixo de fazer, o que eu faço, esse movimento não é apenas de cima para baixo, a gente tem que refletir isso aqui. Isso foi entendido como o poder dado ao sacerdote para perdoar pecados, para passar indulgências. Então, e no judaísmo isso não se faz, no catolicismo ficou mais assim, na qualquer missa que você vai, você se confessa, o padre te dá lá a penitência, você está perdoado daqueles pecados. Você faz a penitência e está perdoado. No cristianismo ficou mais fácil, que eu quero dizer, mais à mão. No judaísmo, como o processo ainda ficou vinculado à raiz daquilo que eu falei para vocês aqui, o movimento da Terra, chegado nesse momento do ano, específico, vibratoriamente falando, e que então as pessoas precisavam se preparar, a superficialidade veio. Então vamos nos preparar para o ano novo, a cabeça do Rosh Hashanah, e depois vem o Yom Kippur, e naquele dia eu peço perdão e Deus, limpa meus pecados. No judaísmo dá um pouco mais de trabalho, né? Porque a pessoa tem que fazer um jejum, né, de 24 horas, e esse jejum tem que se refletir a pessoa, mas as pessoas fazem aquilo tão superficialmente, quem não vê profundamente dentro do judaísmo, como um cristão católico faz, ou como um evangélico faz ainda mais ainda. Jesus me salvou e acabou. Os espíritas já foram para um outro lado. Como o espiritismo retornou, era preciso, o conceito kármico para dentro da estrutura de percepção espiritual, e Kardec trouxe isso a partir das comunicações dos espíritos, dizendo, existe o karma. Vocês estão todos sobre o karma. O que ficou foi que
Essa percepção de karma começou a virar uma percepção de peso kármico. E levou as pessoas, muitas vezes, a ficarem assim, bom, eu tenho um karma tão grande que eu vou ficar aqui 500 encarnações, isso não vai me adiantar, então vou fazer um esforço. Se eu preciso fazer 500 encarnações, o meu esforço agora vai adiantar o quê? Comparado com as 500 encarnações, estou exagerando, né? Que eu preciso para romper os karmas que eu tenho. Esse peso kármico levou... Vejam como são coisas interessantes, como nosso ego é hábil, desculpem, para distorcer os processos. No catolicismo fica fácil a confissão, e o sacerdote dá ou a indulgência vem. No evangélico, uma visão profunda da lei da graça foi transformada numa facilidade. Eu aceitei, acabou, meus pecados foram lavados na cruz e acabou. E para o judeu, todo ano, ele vai lá, né, na sinagoga, faz o seu jejum, fica lá o dia, tal, embora, tudo limpo, mais um ano. Todas essas percepções são superficiais. O que nós estamos falando aqui é outra coisa. Por isso eu comecei falando da Quaresma de Miguel, falei do Chaturthi e falei da visão do mês de Elul. 30 mais 10 dá 40, né, gente? Por isso são 40 dias. Por que 40? Agora vamos aos fatores energéticos desses processos e aos fatores simbólicos mais profundos. Todos vocês sabem que 40 é um número que expressa a caminhada no mundo físico ou em estruturas que lidam com as vibrações peculiares ao mundo físico e ao karma. Não é à toa que o povo judaico, quando sai da terra do Egito, todo esse processo, já que o Otton fala hoje dos rabinos, dos sábios, né? Os sábios, os grandes sábios cabalistas falam assim, se for a história física, o evento histórico de Moisés libertando, e tudo aquilo que está na Torá, superficialmente, é uma vestimenta. E a história, se for olhada apenas como história, tem 10 mil histórias mais bonitas. Isso é dito pelos próprios sábios de Israel, do que essa. O que interessa ali não é a história somente. Ela pode ser até bonita, mas o que interessa são os símbolos que estão por debaixo da história. E os símbolos vão de trechos, de palavras, até a especificidade de cada uma das letras. Porque todas elas são energia e expressão de conceitos muito profundos, capazes de nos levar a estados de consciência muito profundos. E essa visão, eu vou só repetir aqui para deixar claro, não é apenas da Kabbalah. Toda a tradição espiritual as tem. Dentro da tradição védica, isso é uma profusão absoluta. O número de mantras, o número de yantras, o número de estruturas energéticas que são com muita sabedoria atreladas a processos que nós podemos usar para nos libertar é enorme, até maior do que na Kabbalah. A Kabbalah é mais ocidental, por isso que eu acho que ela nos vale, porque ela tem uma relação com a racionalidade ocidental, que fica para nós muito mais fácil às vezes de entender do que nos aprofundarmos na sabedoria védica, por exemplo, que é uma riqueza tão grande simbolicamente falando, que muitas vezes a gente se perde. Mas o que está por detrás desse processo dos 40 anos de deserto é o mesmo processo que está por detrás, por exemplo, dos 40 dias que Jesus passou no monte sendo tentado. Essa história nos é contada como uma história, mas se nós vamos olhar o Evangelho também como um instrumento codificado e simbólico, dá para a gente tirar símbolos muito interessantes daqui. Vamos ver se eu consegui marcar as páginas como eu imaginei. Lá estão. A chamada tentação de Jesus, ela é mencionada em 2 evangelhos. Primeiro no Evangelho de Mateus e depois no Evangelho de Marcos. E ela é absolutamente simbólica. Alguém imagina, pode até ter havido, mas que o cerne dessa história é Jesus lá e um bichinho de rabinho e de chifre tentando ele ali, são processos profundos e Jesus aqui está representando a cada um de nós. E essas estruturas são todas estruturas que acontecem no final da última simbologia, ainda que não seja a última,
são estruturas, são processos que acontecem no nosso interior. A palavra para tentador, adversário, literalmente adversário, em hebraico, é Satan. E Satan não é um adversário pura e simplesmente externo. Até tem egos que encarnam adversários e nos atacam. Mas o grande Satan é o nosso próprio interior desgovernado, que se atrelou à lei do karma e que fez essa estrutura correr séculos e séculos, continua fazendo, e que vai nos prendendo a ela porque nós nos deixamos tentar. Quem é que se deixa tentar? É aquele que não reconhece em si mesmo a divindade. E o que eu vou ler agora, se nós olharmos na luz desse símbolo, Jesus de Nazaré está nos dizendo, nos 40 dias, os 40 anos de deserto se espelham nesses 40 dias. A terra prometida não é uma terra física, é um estado de consciência. É o campo onde os milagres se tornam comuns. Aquilo que nós chamamos de milagres se tornam fácil realização natural. Aquele que chega à terra prometida domina o seu karma, controla o seu destino e faz, a partir daí, passa a ser um auxiliar dos seus irmãos. E, portanto, ele é um executor de milagres, até que nós todos entendamos que esses milagres são um estado natural chamado Terra Prometida. Ora, Jesus, e essas passagens se dão antes de Jesus começar a sua vida pública. Antes da morte de João Batista, é bem no início dos evangelhos, início de Mateus e no início de Marcos. Marcos é o que nós conhecemos, quem conhece é o que é mais amplo. Desculpe, Mateus, mas Marcos é simbólico porque é curtinho e fala com aquela simplicidade de um modo absoluto. Mateus diz o seguinte: em seguida Jesus foi levado pelo Espírito, interessante isso aqui, ao deserto para ser tentado por Satã. Jejuou 40 dias e 40 noites. Jejuou. O jejum é algo simbólico. O jejum é o símbolo de você restringir as características egóicas. É deixar que vai aparecendo o que é divino dentro da gente e o que é ego sair. Esse é o significado profundo do jejum. Aproximou-se então Satã, ele disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, porque ele teve fome. Mas o mestre responde: está escrito, e ele o tempo inteiro fala da lei. Jesus vai se referir aos livros da Torá. Isso aqui está em Êxodo. Agora pulei, perdi Marcos. Vou embora aqui, mas já. Jesus responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca do Eterno. Satã o levou então para a cidade santa, Jerusalém, e colocou ele no ponto mais alto do templo. Isso é um símbolo também profundo. Foi no mais alto do templo, ou seja, o templo físico, onde naquele momento acontecia todo tipo de distorção religiosa, que depois foi reproduzido e é reproduzido em todos os templos, onde se confunde religião com espiritualidade. E naquele momento em Jerusalém isso acontecia, tanto que a batalha de Jesus e de todos os grandes mestres era contra a estrutura sacerdotal do templo e não contra o judaísmo, na sua natureza espiritual, até porque ele vinha dali. E ali do alto do templo ele diz: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque no Salmo 91 está escrito: a teu respeito ordenou a seus anjos, e eles te carregarão nas mãos para que não tropece o teu pé em pedra alguma. Jesus lhe diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Esta frase confunde, porque pode ficar parecendo que Jesus está se declarando o Deus, ou o único Deus. O que ele está dizendo ali, e o Satã lembrem-se, é o nosso adversário interior, que tenta a nossa divindade interior, que é Deus. E quando a gente jejua, a gente tem poder de dizer: ego, você não tem poder nenhum contra a divindade que vive em mim. Portanto, não tentarás ao Senhor teu Deus. Isto é uma afirmação. E naquele momento o ego sofre mais uma desconstrução. Satã o levou ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo com sua glória. Isso é ego puro, né? Hoje em dia a gente tem aí a força do ego
né, que é Satã se valendo da força que nós temos de pensamento positivo, de não sei o quê, e de força interna, e vamos afirmar tudo, e aí os anúncios, hoje a internet está cheia deles, né, no Instagram, no Facebook, onde vocês estejam, e o que tem lá? Retrato de lancha, de palacete, de sujeito nas Maldivas, não sei aonde, que é isso que o ego quer, que foi oferecido à divindade. Não que ele não possa ter, mas o fato é não ter na visão egóica. Porque assim, olha, se você me adorar ao ego, e nós todos somos adoradores idólatras do ego em algum grau, eu te darei toda a glória desses reinos, e tudo isso será teu, se me adorares. E aí o mestre diz, afasta-te, Satã, pois está escrito, novamente a Torá, adorarás apenas ao Senhor, teu Deus, ou ao Eterno, e só a Ele servirás. Satã deixou-o e os anjos se aproximaram. Marcos fala curtinho, eu não vou achar aqui. Ah, tá aqui, achei, abriu direto. Ajuda é sempre boa, né? A tentação de Yeshua, Jesus, logo depois do batismo, o Espírito o levou para o deserto, esteve no deserto por 40 dias sendo tentado por Satã, vivia com os animais selvagens, mas também com os anjos. É belíssima essa passagem, porque Marcos consegue colocar em um parágrafo o que são os animais selvagens. São estruturas egóicas que nós temos todos dentro, e a sombra, né? Jesus não teve medo da sombra, ele ficou 40 dias ali lidando com essa sombra e ao mesmo tempo com os anjos, até que em um determinado momento a consciência messiânica se expressa nele e ele diz, não tentarás ao Senhor teu Deus e a só a Ele, mas não é um Deus de pedra, não é um Deus barbudo, não é um Deus fora, é algo que está dentro da gente, algo não, é Ehyeh Asher Ehyeh. Que a gente fala, eu sou o que sou, mas essa tradução é mais profunda do que isso. Ehyeh é o nome de Deus, Asher é o nome de Deus. E assim é, dizendo, eu sou a consciência, onde está Asher, que se estabelece em você e, portanto, eu sou a consciência que eu sou. Essa seria a tradução mais correta, ainda imprópria. Bom, estamos chegando ali, né? Mas hoje a gente vai fazer a nossa meditação. Não sei se vocês ouviram aquela música que tocou antes, que é do nosso Maurício querido, que fala de algo que a gente pode fazer. Eu vou agora compartilhar com vocês instrumentos, para aqueles que quiserem. Lembro bem, quem quiser fazer a Quaresma de São Miguel, comece logo. Quem não quiser fazer coisa nenhuma, apenas faça desses dias onde você medite. Faça um jejum, não um jejum físico, mas faça um jejum olhando para a sua sombra. Modele a Jesus, vá para o alto de um monte de meditação qualquer, ou de um tipo de oração qualquer, que nos seja afim. Entregue o seu coração nesses dias com a certeza de que esse processo vai levar, independente da gente ser cabalista ou não, no dia 29 de setembro, ao primeiro passo chamado Rosh Hashanah. Agora eu vou dar só um detalhe, porque esta palavra cabeça do ano foi traduzida para um ano novo. Porque não é um ano novo civil, ele corresponde vibratoriamente ao sexto dia da criação, que é quando é criado o homem perfeito. E Deus criou o homem, e macho e fêmea o fez, antes de Adão e Eva. Repito sempre aqui, tem gente cansada de ouvir. Porque Adão vai aparecer no segundo capítulo, e Havá, Eva, aparece no segundo capítulo, que é um segundo passo de criação, já inferior a este primeiro. Então nós estamos falando de uma criação perfeita, virginal. E, portanto, esse mês de Virgem tem este poder nos 30 dias que começaram ontem, mas eu continuo dizendo para vocês que está valendo pegar a carona nesse trem agora e nós fazermos quais sejam as nossas ideias de meditação. Eu vou propor uma aqui, mais atrelada à sabedoria cabalística e, portanto, com muito valor. Mas para quem se sentir confortável,
Quem não se sentir, não conseguir fazer, faz de algum jeito, vai para a Quaresma de São Miguel. Vou repetir, aproveita que o Ganesha Chaturthi começa hoje, mas ele vai embora pelo mês seguinte, ele vai embora pelo mês, as festas não param. Então, alguém... Só não deixem de fazer. É a minha. Quaresma de São Miguel. Quaresma de São Miguel, você acende uma vela para São Miguel Arcanjo. Hoje tem uma facilidade enorme chamada YouTube. Se você colocar Quaresma de São Miguel, tem várias pessoas que dizem: primeiro dia, a gente já está no, sei lá, 15 de agosto, a gente já está no 15º, 8º dia. Aí, 18º dia, aí se tem um tema para trabalhar, aí você trabalha, medita com aquela vela acesa, né? Então, e vai levando até o dia, e lembrando que São Francisco de Assis, quando fez isso, ganhou a marca da presença messiânica no seu corpo. Ele que fazia um trabalho ali de limpeza kármica, que continua fazendo até hoje para todos nós. Ele é um canal crístico. Bom, vamos lá. Michael, sobe aqui para baixar o slide. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes em relação ao mês de Elul, ao mês de Virgem. E vamos fazer um trabalho aqui usando um salmo. Esse salmo... primeiro uma palavra sobre o livro dos Salmos. Isto aqui não é apenas um livro, é um livro comum aos cristãos e aos judeus, é um livro tradicionalmente e universalmente aceito. Não são orações apenas, ainda que muitas delas sejam belas orações. Tem umas que são, você olha assim, eu leio aqui para vocês o Salmo, sei lá, o 37, por exemplo, a gente vai ver trechos ali que, mas não são, novamente, não são as vestes, não são a roupa, não é a estrutura léxica, não é a estrutura física do salmo que mais importa. Apesar de em português a gente só ter essa... Eu vou ler em português aqui, mas vou ler em hebraico também. Deixa eu ver aí que ajuda? Só isso. Lembrem que eu falei para vocês que o hebraico se baseia, a visão cabalística, desculpem, se baseia em entender a língua e a grafia hebraica como condensadores, captadores de específicos graus e padrões de energia deste supercomputador cósmico, assim como o sânscrito. Se vocês olharem o sânscrito, por exemplo, o Ganesh tem lá um símbolo que são duas últimas letras sânscritas do seu nome, que são, esse símbolo é usado como canal mântrico, canal iântrico, que é o mesmo conceito que se faz com o uso das letras hebraicas. Então esse é apenas um esclarecimento para a gente entender que nós não estamos falando aqui de um conceito puramente religioso, porque o hebraico tem uma característica matemática muito interessante. As palavras são formadas por letras que, como as letras romanas, os algarismos romanos, quem lembra do primário, aquela dificuldade que a gente tinha de pegar as letras e fazer virar números, as letras hebraicas são números. E de uma forma absolutamente fantástica, porque ninguém inventou isso, eu não acredito que tenha alguém que tenha criado uma coisa e ficado ali. Quando você soma os números relativos às letras das palavras, você encontra correspondências muitas vezes surpreendentes e que levam a significados comuns que mostram que existe uma estrutura significante e vibratória por trás das estruturas. Eu vou dar um exemplo para vocês, nem é do que está aqui, né? Apesar da gente ter as letras somadas ali, né? Quem sabe quanto é que deu? Vamos começar com aquela 67, né? Na redução final dá 13, que soma 4. Mas vamos ficar no 13. O 4 vai lembrar dos 40, né? Os 4 mundos, que a visão cabalística divide o cosmos. Mas 13 é o número da palavra amor em hebraico. As letras de amor, Ahavá, somadas dão 13. E está em várias. É a metade. Lembra daquelas 4 letras que a tela acabou de cobrir? O tetragrama sagrado, Yud, Rei, Vav, Rei, estava aqui, está aqui embaixo. Quando eu levantar, vocês podem... Aquelas 4 letras somadas dão 26, que é 2 vezes 13.
E o número 13 caracteriza a misericórdia divina. Como houve um antissemitismo muito grande na civilização ocidental, o número 13, que é muito utilizado pelos judeus, foi trazido para a má sorte. Virou um número de azar de uma forma estranha. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem cadeira de avião, não tem 13, não tem andar 13. Mas eu sempre repito isso aqui, o nosso amigo, o Otto, que é o nosso humorista, mas enfim, né, também pegando uma carona, o Zagala que estava certo, porque pegou o 13 e com ele fez o que fez. Porque sabia que o número 13 é um número poderoso, de sorte não, mas que nos liga ao quê? A misericórdia divina. E o que é a misericórdia? Rompimento do karma. Jesus, quando veio a esse mundo, ele trabalhou o tempo inteiro para dizer, perdoa para ser perdoado. E ele, quando chegava perto do Yom Kippur, ele via as pessoas fazendo os ritos e pensava, vocês fazem o rito uma vez por ano para se perdoar e ser perdoado por Deus, mas ninguém faz o trabalho certo. Para você ser perdoado, você tem que ir se reconciliar com o seu irmão, você tem que perdoar o seu irmão, você tem que fazer um movimento interno, e aí você vai ao templo. Não é só ir e cumprir um rito, é fazer um movimento, é esse processo que se propõe a este mês de Elul, que está escrito aqui em hebraico é Elul, que soma 67, e que as iniciais, as palavras aqui, ó, estão aqui as mesmas letras de Elul embaixo. Essas letras são as iniciais de uma frase que está num outro livro sagrado hebraico, um livro polêmico que está na Bíblia, mas muita gente olha para esse livro e fala assim, como é que esse livro está aqui? Porque ele descreve uma relação de amor profundo e muitas vezes até físico, sexual mesmo, entre dois seres. E isso foi posto dentro da Bíblia e estudado por católicos, por tudo, e o que importa é a simbologia que está por detrás. E a simbologia maior é o amor entre a alma e o seu Criador. Nós, seres divinos, com o nosso Criador divino. É um ato de amor permanente. E quando a gente consegue ter esse ato de amor permanente presente em nós, nós santificamos a vida. E por isso esse livro está lá. Esse livro chama-se O Cântico dos Cânticos. Todos vocês podem abrir as suas Bíblias em casa e se lerem, vão ver que descreve um amor muito intenso entre dois seres, que são figurados de várias formas e simbolizados de várias formas, na Igreja Católica, por exemplo, entre a igreja e o devoto. Né? Na visão, chama-se Shir HaShirim. E esse Cântico dos Cantos, Shir HaShirim, tem uma frase capital. Quem casou já viu o casamento hebraico, sabe que tem uma música cantada com isso aqui, que se diz assim, Ani vedodi ledodili, ou ledodi vedodili, ao contrário. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Elul, portanto, é o mês em que se diz que o amor entre a alma e o sagrado Criador pode ser realizado, tornado real, efetivar-se. É nesse mês que a gente tem o poder do amor e, portanto, da misericórdia, que é o amor em expressão absoluta, que rompe os karmas. E, portanto, eu posso chegar em Rosh Hashanah, na cabeça do ano, quando tradicionalmente o karma se chancela, ou na linguagem mais religiosa, os julgadores, ou os senhores do karma. Qual é o karma dele? Fez algum movimento para melhorar? Não. Computador cósmico, chancela. Mais um ano e mais tudo aquilo que você traz para trás. Mas se eu vou atrás da misericórdia, fazendo o trabalho nesses 30, mais 10, são 40, mas que funciona o espírito de Elul, o espírito de virgem, de virginal, nós conseguimos fazer com que esse amor se efetive e torne-se real. E a tradição poética diz que é o mês que o sagrado ou o eterno desce ao campo. O que significa? Que a presença divina faz um esforço maior para estar perto de nós. Não é só nós buscarmos, eu falei o tempo inteiro aqui do nosso esforço, mas a boa notícia aqui é de que a presença divina, nesse mês, nesses 40 dias, melhor dizendo, são os anjos. Fazem um esforço maior, vêm ao campo, vêm à terra, vêm ao nosso plano e nos fornecem caminhos para entrarmos em vias de misericórdia. Ora, a misericórdia é tudo. E eu vou ler um salmo
que é usado nesses dias, o que se recomenda? Recomenda-se duas coisas. Para quem quer seguir bem na tradição cabalística, o uso do shofar, que é o chifre de carneiro que é soprado, e é soprado mais especificamente no próprio dia de Rosh Hashanah, onde se tocam 101 vezes o shofar. Mas o shofar pode ser tocado, e é tocado todos os dias pela manhã, como, o que se usa? Ele é um instrumento de pegar a vibração que está congelada, pesada do karma, e fazê-la vibrar para ela poder ser modificada. Quando ele é usado com consciência. Mas nem todo mundo tem. Esse barulho aqui. Se for esse barulho aqui, não precisa ouvir o shofar. Não precisa também, porque não vai fazer falta se você tiver um outro meio de acesso. É o que eu estou querendo dizer para vocês aqui. Eu não estou dando a vocês uma orientação cabalística pura e simples. Eu estou expressando a vocês. Me desculpe, a gente vai passar um pouquinho hoje, tá? Tudo bem, gente? Uns 5 minutinhos. O shofar é usado e o Salmo 27 é usado. E por que o Salmo 27? Se vocês forem aqui, ele tem 14 versículos. 14 é o número, por isso eu falei em número, da palavra hebraica yad, que significa mão. A palavra yad, as letras yad somadas somam 14. E estranhamente, não sei se o cara que inventou a palavra mão, yad, contou, nós temos 14 falanges em cada mão nossa. 3 daqui e 2 aqui. Somem que dá 14. 14 numa mão, 14 na outra. Yad é o número também da palavra David. Também tem um significado simbólico, mas 14 mais 14 dá 28. 28, por sua vez, se a gente leva novamente para a Gemátria, para os números da palavra feita com 2 letras, uma letra Raf, igual, não tem Raf aqui, um Raf e um Het, portanto 28, essa palavra se lê Koach, que é força. A força existe, portanto, quando eu uno as 2 mãos e faço delas uma só. A verdadeira força é a força de unificação, é a saída do karma, que Jesus fala assim, olha, cuidado, não sabe a sua mão esquerda o que faz a sua direita. Ele estava falando certo, porque a esquerda e a direita, até que as duas se façam uma. Só faltou isso, deve ter tirado, alguém tirou da Bíblia. Mas eu não tenho dúvida que ele pensava dessa forma. Até que a unidade se faça e isto gere a verdadeira força que nós temos. Por que você junta as mãos para rezar? Desde a tradição hindu, as mãozinhas juntinhas. Cor, força. E nesse salmo aqui, eu vou ler em hebraico para você, vou ler em português, isso aqui vai passar um pouquinho, e depois a gente vai pôr a música do Maurício, a música vai ser a nossa oração, e eu convido vocês a cantarem. Quem frequenta a selfie aqui? Alguém já foi a selfie? Olha, a gente é benção. Vocês sabem que lá nos cultos da selfie, o Yogananda fazia o privilégio de usar a música como instrumento de devoção. Então, isso é usado realmente, o que a gente vai fazer, quando tinha o Maurício aqui, é todo dia. Hoje a gente vai usar essa música como um instrumento de devoção, porque ela usa vários versículos do Salmo 27, vocês vão ver a leitura em português. Mas eu vou ler em hebraico, porque em hebraico a palavra Adonai, que é uma das formas de ler aquele nome que está oculto ali, é dita 13 vezes. No português nem sempre, porque muda, o português fala o Senhor, o Eterno, o que for, mas... eu falei em Yogananda aqui, deixa eu falar uma outra coisa. A meditação de Kriya Yoga não tem outra finalidade do que nós entrarmos em acesso direto a esse computador cósmico, da presença divina da consciência infinita, e rompermos as linhas kármicas com velocidade muito maior do que aquela que demandaria reencarnações seguidas. Então, tudo que se fala em reencarnação não nega, mas dá um enfoque não de peso. Ou seja, a espiritualidade do século XXI fala da reencarnação como um instrumento, um dos instrumentos de libertação. Bom, vocês estão com calor aí? Salmo 27, eu abri no 107, acho que está o 27. Portanto, esse salmo tem 14 versículos e tem 13 vezes mencionado o nome Adonai. E 13, a gente já viu que é o número do amor, é o número da misericórdia. Portanto, o que a gente faz? Se recomenda que se leia esse salmo 2 vezes
todos os dias, os 40 dias. Por quê? Porque 2 vezes representa a união das 2 mãos. 14 vezes 2 dá 28. Cor. Salmo 27. Eu vou ler em português, vocês vão reconhecer português. De Davi: o Eterno é a luz que me guia, é a fonte da minha salvação. A quem então temerei? Ele assegura a minha existência, o que eu haveria de recear? Se malévolos me atacam e me pretendem destruir, tropeçam e caem. Ainda que me cerque um exército, não se deixará abalar meu coração, e mesmo que desfechem guerra contra mim, a minha fé permanecerá inabalável. Um anseio eu manifestei ao Eterno, e sua realização eu buscarei, que eu habite em sua morada por todos os dias de minha vida, a fim de poder contemplar a sua glória e buscar a compreensão da sua lei. Se uma calamidade ocorrer, ele me abrigará em seu tabernáculo, guardar-me-á no recôndito da sua tenda, erguer-me-á acima do cume de todas as montanhas, e protegido contra os inimigos que me quiseram destruir, trarei então oferendas de gratidão à sua tenda e entoar-lhe-ei canções de louvor. Escuta, ó Eterno, a minha voz, apieda-te de mim e concede-me a tua misericórdia e a tua resposta quando a ti eu clamar. Meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha presença, e a tua presença ele busca. Não ocultes de mim a tua face, não te afastes de mim em tua ira, pois tu és o meu socorro, e portanto não me abandones, não me esqueças, ó Deus da minha salvação. Me abandonaram meu pai e minha mãe, mas o Eterno me acolheu. Ensina-me teus caminhos, guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me odeiam. Não permita que prevaleça contra mim o furor dos inimigos, que caluniam e trilham sendas de violência. Eles me fariam desesperar não fosse a minha fé perseverante de que eu alcanço nesse mundo a bondade do Eterno, e eu confio, e confia nele, pois fortalece-te teu coração e depositas no Eterno toda a tua esperança. Amém. Eu vou ler em hebraico, pela hora eu vou ler uma vez só, mas o ideal é que a gente faça essa leitura 2 vezes, ainda que em português. Lembrando, são 14 versos, a mão tem 14 falanges, Yad tem o número 14 em hebraico, 14 mais 14, 28, cor, força, a força divina da misericórdia que rompe todos os karmas e por isso é usado o salmo. Vou ler em hebraico então. לדוד אדוני ריבי שכי ממאירה אדוני מעוז חיי יפחד וקרוב עלי מחיים לאכול בצרי צרי ובבלי רמח השלו ונפלו אם תחנה אלי מחנה לא יחל ליבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני ולבקר בככלו כי יצפנני בצוקו ביום חיי יצחני בסתר אכלו בצור ירוממני ואתה יחום ראשי על יבי סביבותי ואצבחיו יכלו זבחי תרועה השירה והזמרה לאדוני שמע אדוני קולי אקרא וכונני וענני לך אמר ליבי בקשו פניי את פניך אדוני אבקש אל תסתר פניך ממני אל תטביע עבדיך עזרתי היית אל תתשני ואל תעזבני לרגע ישכי כי אבי ואמי יעזבוני ואדוני יאספני הורני אדוני דרכיך הונחני באורח מישור למען אסור ארי אל תתנני בנפש צרי כי קמו וידע שקר ושיח חמאס לו האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים קווה אל אדוני הדק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני amém e amém. Vamos ouvir a música do Maurício, que é a nossa oração final. E que a força desse dia e a força que está aqui se expressa em toda a nossa vida. Para cada um de nós, especificamente, para aqueles que estão ligados a nós, nesse momento, pela internet, vocês que estão conosco aqui, para aqueles que são nossos amados. Mas vamos pedir também pelo mundo inteiro. Não vamos deixar de compartilhar essa luz
que nós todos aqui em conjunto podemos trazer. Não vamos deixar de compartilhar isso com cada um dos nossos irmãos que vivem nesse planeta. Os nossos amados também recebam nesse momento, e aqueles que quiserem cantar, façam com devoção. Podemos apagar um pouco mais a luz, só deixar um pouquinho. O Eterno é a luz que me guia e a fonte de minha salvação. A quem então temerei? A quem temerei então? Ele assegura minha existência. O que eu haveria de recear? A quem então temerei? A quem temerei então? Ao eterno anseio manifestei e realizar buscarei, que eu habite em sua morada por todos os dias de minha jornada. O eterno é a luz que me guia e a fonte de minha salvação. A quem então temerei? A quem temerei então? Ele assegura minha existência. O que eu haveria de recear? A quem então temerei? A quem temerei então? Escuta, ó Eterno, minha voz, apieda-te de mim e concede-me tua resposta quando a ti eu clamar. Em hebraico agora. Shema Adonai Kol Echad Shema Adonai Kol Echad Ve'oneni Va'aneni. Essa força se manifeste em toda a nossa vida, na vida dos nossos amados, protegendo, salvando, libertando, nos trazendo a consciência divina e a Tua presença sempre, todos os dias da nossa vida. A força do amor incondicional. Escuta, ó Eterno, a minha voz, apieda-te de mim e concede-me tua resposta quando a ti eu clamar. Shema Adonai Kol Echad Ve'oneni Va'aneni. Shema Adonai Kol Echad Ve'oneni Va'aneni. Que a paz seja com todos, que seja não só uma semana, mas 40 dias de trabalho, de resposta, de misericórdia e de luz infinita em nossa vida, na vida de nós todos, na vida de nossos amados e na vida de todos aqueles que compartilham esse momento no planeta. Amém. Obrigado a todos pela paciência. Realmente passamos só 7 minutos. Obrigado.